Bom, pessoal, hoje vamos falar mais do mesmo. Não que a gente vai falar do que já tínhamos falado antes, não é isso. Mas vamos falar do grande clássico, quiçá o maior corte que existe, de carne no caso, né? Para a gastronomia, alta gastronomia, bar, boteco. Bom, todo mundo ama isso aqui. Filé mignon. Ele tem seus nuances, tem suas particularidades, é excepcional para fazer com molho, é excepcional para fazer em tirinhas. Bom, toda sorte de preparação. Por aí na parrilla não fica muito bom porque fica muito seco, mas é uma cadeia que nós vamos falar agora. Quando a gente pensa em filé mignon, a gente imagina que essa peça mágica exista assim, sei lá em proporção num boi. Afinal de contas, é a mais consumida. E o que será que acontece com as outras peças que não são filé mignon? Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês, se surpreendam. Mas a peça de filé, ela gira em torno de 1,2 kg e 1,8 kg. Sendo que 1,8 kg já são de animais de grande porte. E 1,2 kg o bezerro, o boi, normal de abate de 2, 3 anos. E é uma única peça que tem por boi. Então vocês imaginam o quanto ela é valorizada e por isso que tem esse valor. Mas aí não está pela exclusividade o motivo dela ser uma peça tão apreciada. O principal motivo dela ser apreciada é que ela tem uma característica única. Ela se comporta macia em quase todos os tipos de cozimento, mas precisa saber fazer ela. O motivo que ela tem essa textura macia é que ela possui uma gordura marmorizada dentro da peça dela. O filé é uma peça comprida, com formato redondo, que possui na sua ponta um anexo que nós chamamos de cabeça do filé. O corpo dele, ele dá medalhões redondos como esse aqui. Os chefes normalmente usam uma média do peso dele que gira em torno de 180 gramas a 250, não mais que isso, para poder manter um padrão e principalmente para conseguir alcançar os pontos de cozimento. O motivo pelo qual ele é bastante macio e ele aceita muito bem os condimentos é que ele possui o que a gente chama de gordura marmorizada. Esse medalhão de filé que vocês estão vendo aqui, ele está amarrado com barbante para que eu mantenha ele no formato de medalhão. É só uma questão técnica, tá? E aqui vocês veem a gordura toda entremeada nele. Olha que interessante. Quando ele estiver cozido, isso aqui vai sumir, essa gordura derrete, tá? Opiniões ou questões sobre o filé que eu já escutei, que os clientes me perguntam. O filé parece que ele não tem tanto sabor. Na verdade, o filé, ele por suas características, não tem aquela intensidade de carnes com corte de segunda ou de outros cortes que possuem muito mais colágeno. Por aí uma capa de gordura grossa, põe aí o entrecô ou mesmo a picanha, pois ele tem a gordura delicada entremeada na sua fibra. Então ele precisa que tu alimente o filé. Tu precisas pegar o filé e transformar ele num condutor de sabor. Na cozinha isso é importantíssimo, é para isso que se utiliza a untuosidade, a gordura, um monte de excesso para te colocar a gordura dentro do filé ou sabor dentro do filé. Os condutores, esses canaizinhos onde o sabor vai funcionar, eles já estão aqui entremeados no filé. Agora cabe a você tentar entender isso. E para isso nós vamos fazer um filé com molho de nozes, cogumelo fresco, natas e vinho branco. Acompanhe aí. Bom, pessoal, vamos repassar então para essa receita qual é a nossa matéria-prima. Aqui eu tenho o filé mignon, um medalhão de 180 gramas. Tá? Já está amarrado para que mantenha o seu formato arredondado. Aqui eu tenho cogumelo shimeji branco, nozes pecan, rico em oleosidade, rico em óleos essenciais, um sabor intenso. Para completar e saborizar essa nossa preparação, eu vou usar alho poró. Por acaso tu não tenhas alho poró, pode usar cebola em alho, não tem problema. Para conduzir todos esses sabores, uma colher de natas. E para colocar sabor dentro do filé, eu vou usar uma colher de manteiga sem sal. Para não queimar a manteiga, azeite de oliva extra virgem. Para deglaciar o filé, para soltar todo aquele sabor que vai ser pegado na frigideira, vinho branco seco, que combina muito com cogumelo e com nozes. Sal e pimenta a gosto. Vamos agora acompanhar na cozinha como se faz. Bom, pessoal, a preparação é muito simples. Eu quero ressaltar uma coisa para vocês. Eu vou pegar essa panelinha azul e vou introduzir vocês na questão do filé e da carne. É uma lenda comer a carne super passada por aí para evitar algum problema gástrico, eventuais doenças. Não existe. Quando chegar a carne a 65 graus Celsius interna, qualquer bactéria, qualquer
problema, acabou. Eu faço essa ênfase porque por aí se alguém com o meu filé super passado, muito cozido, não vai gostar do corte. O filé, ele precisa que dentro dele seja um tom rosa. Eu não estou fazendo digamos, um eufemismo a comer carne crua, não é isso. Mas tu precisa manter ele por dentro rosa, com a umidade normal da carne, com seus sucos naturais, para que tu consiga entender toda a excelência da carne. Eu vou tentar fazer isso agora e vou dizer para vocês quais são as dicas para que tu não erre o ponto. Bom, aqui eu tenho uma panela já quente e vou colocar azeite de oliva. Por que eu vou botar azeite de oliva? Para não queimar a minha manteiga. Vou colocar 1 cubo de manteiga e vou deixar que ela comece a derreter. Vou colocar uma pisca de sal dos dois lados, pimenta preta moída na hora. Vou pegar o medalhão e vou colocar dentro da minha manteiga quente. Agora que começa o trabalho. O filé foi marcado de um lado, eu vou virar ele e vou marcar do outro lado. E com a manteiga derretida, eu vou alimentando o filé. Quando eu estudei gastronomia na Argentina, em Buenos Aires, a gente tinha uma grande curiosidade, enquanto aluno, de entender qual eram os pontos certos do filé. E meu professor Maximiliano me ensinou o seguinte: não tem erro. Os pontos do filé são o seguinte, prestem atenção. A textura da bochecha quer dizer mal passado. A textura do lábio no ponto. E a textura do queixo, bem passado. Se você colocar o dedo no filé e comparar as texturas do teu rosto, tu vai saber qual que é a textura correta. Na minha opinião, essa aqui é a melhor, onde tu tem uma tenrosidade e do meio tá ao ponto, ok? Vamos continuar no filé aqui então. Selei todos os lados do filé, alimentando com a manteiga. Agora eu vou condimentar com sal. Vou colocar mais sal, vou virar e vou colocar mais um pouquinho de sal. O sal você coloca muito pouco no começo ou nada. Olha que bonito que tá o caramelo dele. O filé agora na sartém, ele caramelizou, todos os seus sucos essenciais caramelizaram e agora ele está prontinho para a próxima parte. Nós vamos retirar esse caramelo da manteiga, o caramelo da carne, o deglaciar, digamos assim, com um vinho branco. Nós vamos botar um meio líquido, que é o vinho branco, para soltar todas essas propriedades que estão presas no fundo. Observe, deglaciar uma sartém é tu utilizar um meio líquido. Normalmente se utiliza vinho branco ou tinto para retirar essas propriedades, as coisas que ficam caramelizadas no fundo da sartém. Já fiz. Isso leva minutos, apenas para que evapore o álcool. Agora nós vamos seguir com a receita. Nós temos a manteiga, o azeite de oliva e o vinho branco reduzindo. Então está na hora de temperar o resto dos ingredientes. E agora rapidamente eu vou colocar o fricassê de cogumelo com alho poró, as natas e vamos finalizar esse prato. Alho poró, nozes pecan, cogumelos frescos. Coloquei os ingredientes nesse deglaciado e vou deixar eles suarem por 3 minutos apenas. E aí nós vamos finalizar com a nata. Caramelizou as nozes, caramelizou o cogumelo, caramelizou o alho poró. O filé está no ponto. Agora vamos deixar toda essa mistura, toda essa untuosidade aí homogênea. E para isso eu vou utilizar uma colher de nata. Feito isso, 1 minuto, porque a nata não pode cortar. Desliga e deixa na panela fechado por mais 2 minutos. Assim os sucos da carne voltarão para o seu lugar. Pessoal, agora eu vou pegar e vou empratar. Mais simples que isso não existe. Nós vamos centralizar o nosso medalhão no centro do prato. Eu vou tirar o fio para transformar ele em medalhão. Agora eu vou colocar o nosso fricassê por cima. Uma cibulete. Aqui está, medalhão de filé com alho poró, nozes, cogumelo shimeji e natas. Essa é a nossa dica para a coluna.